Há algo de peculiar sobre grandes mansões antigas. Você já reparou como elas parecem guardar segredos dentro de suas paredes grossas e corredores silenciosos? Como se fossem testemunhas de eventos que jamais deveriam ser revelados. Mas, e se um desses segredos finalmente resolvesse emergir? Foi exatamente isso que aconteceu em Fanshawe Hall, um solar ancestral que, à primeira vista, era apenas mais um símbolo da nobreza inglesa. Mas naquela manhã fria, quando uma carta inesperada chegou às mãos de Miss Marple, o destino daquela casa começou a mudar para sempre. A correspondência chegou de forma discreta, mas seu conteúdo carregava um peso que não podia ser ignorado. O envelope de papel creme, selado com cera, trazia um nome que fez Miss Marple arquear uma sobrancelha. Ela se sentou na poltrona de seu aconchegante salão em St. Mary Mead ajeitou os óculos sobre o nariz e, com dedos experientes, rompeu o lacre. Querida Miss Marple, espero que ainda se lembre de mim. Sou Margaret Fanshawe. Nos conhecemos anos atrás na festa do jardim da Sra. Weatherby. Me encontro em uma situação intolerável e sua perspicácia poderia ser minha única salvação. Meu tio, Sir Reginald Fanshawe, faleceu de forma inesperada. A causa oficial foi um ataque cardíaco, mas algo não está certo. O testamento que todos esperavam foi ignorado. A casa está tomada por um silêncio sufocante. Sei que pode soar exagerado, mas eu sinto que essa casa está nos observando. Algo está errado. Muito errado. Miss Marple releu a carta, sentindo um leve arrepio. Era raro receber pedidos tão diretos de ajuda, ainda mais quando envolviam um testamento misterioso, uma morte repentina e uma casa que parecia esconder algo nas sombras. Dobrou o papel cuidadosamente, ajeitou-se na poltrona e murmurou para si mesma: "Isso promete ser interessante." Opportunities. 3 dias depois, Miss Marple estava diante da imponente fachada de Fanshawe Hall. A mansão, com suas torres góticas elevadas e vinhas antigas abraçando suas paredes de pedra, parecia um monumento ao passado. A luz pálida da manhã refletia sobre as janelas altas, revelando silhuetas discretas se movendo no interior da casa. Um criado a conduziu pelo hall de entrada, onde o cheiro de madeira antiga e livros empoeirados pairava no ar. O som abafado de passos distantes ecoava pelo piso de mármore, como se as paredes estivessem sussurrando histórias antigas. Na grande sala de estar, Margaret Fanshawe aguardava, ansiosa. Era uma mulher de postura elegante, mas os olhos carregavam a tensão de quem dorme pouco e teme muito. Ela se aproximou rapidamente, segurando as mãos de Miss Marple com firmeza. "Margaret, urgente. Voz baixa. Miss Marple, obrigada por vir. Há algo errado aqui. Desde a morte do meu tio, essa casa se tornou sufocante. É como se as paredes guardassem um segredo que ninguém quer revelar." Miss Marple, serena, observando a sala. "Grandes casas costumam guardar mais do que lembranças, minha querida. Elas escondem verdades que nem sempre querem ser descobertas." Margaret suspirou e lançou um olhar inquieto para o corredor. Margaret, quase sussurrando: "Eles dizem que foi um ataque cardíaco, mas eu não acredito. Meu tio estava saudável, forte. Poucos dias antes de morrer, ele estava discutindo com nosso advogado de família sobre corrigir algo importante. Agora, Henry está agindo como se já soubesse que herdaria tudo." A menção de Henry Fanshawe, primo de Margaret, foi pontuada pelo som pesado das portas duplas de carvalho se abrindo. Henry entrou no salão com a confiança de quem sempre acreditou ser o dono da situação. Alto, bem apessoado, com um sorriso carregado de condescendência, ele se dirigiu diretamente a Miss Marple. Henry, com um sorriso irônico: "Então, nossa ilustre convidada chegou. Delicioso. Espero que a atmosfera melancólica do salão não tenha apagado seu espírito investigativo, Miss Marple." Miss Marple o observou com um olhar afiado e um sorriso discreto,
como se já tivesse visto aquele tipo antes. Homens acostumados a receber tudo sem questionamentos. Miss Marple, tranquila, mas perspicaz. E você deve ser Henry. Você parece confortável. Bastante confortável, eu diria. Henry serviu-se de uma dose de uísque e girou o copo entre os dedos, como quem saboreia a sensação de controle. Henry, casual, mas calculista. E por que não estaria? O testamento é claro. Tudo me pertence, embora minha querida prima insista em criar um drama desnecessário. Margaret fechou os punhos, contendo a frustração. Margaret, firme, encarando Henry. Você nunca se importou com o tio Reginald e sabe muito bem que ele queria mudar a herança. O testamento que foi lido não era o mais recente. Algo está errado. Henry apenas arqueou uma sobrancelha e sorriu, indiferente. Henry, desdenhoso. Palavras, minha querida. Um velho excêntrico diz muitas coisas. O que importa é o que está no papel. Miss Marple notou como os olhos de Henry nunca demonstravam surpresa, como se ele já soubesse exatamente qual seria o desfecho do testamento antes mesmo de sua leitura oficial. E isso era uma informação muito interessante. Enquanto Miss Marple explorava os corredores de Fanshawe Hall, um detalhe chamou sua atenção. Os criados caminhavam rapidamente, desviando os olhos quando passavam pelos corredores escuros. O peso do silêncio era quase tangível. Ao longe, vozes abafadas ecoavam da biblioteca. Criado 1, sussurrando, "Eu lhe digo, algo não está certo. O mestre não estava mal, nem por um dia." Criado 2, nervoso. "Se o Sr. Lytton ouvir você falar assim..." De repente, uma porta se abriu bruscamente e o silêncio tomou conta do ambiente. Miss Marple fechou os olhos por um breve momento. Na sua experiência, havia apenas 2 razões para que as pessoas falassem em tons tão baixos: escândalo ou medo. Ela sabia que ambos estavam em jogo naquela casa. Naquela noite, enquanto todos se recolhiam, Margaret encontrou Miss Marple no topo da escada, seus olhos refletindo pura inquietação. Margaret, urgente, sussurrando, "Eu não confio em ninguém aqui. Henry faria qualquer coisa para manter essa herança. E o advogado, ele sabe mais do que diz." Miss Marple apertou levemente o ombro da jovem em um gesto reconfortante. Miss Marple, serena, mas firme. "A verdade, minha querida, nunca se esconde para sempre." E naquela noite, ela começou a fazer as perguntas certas. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre Fanshawe Hall. Nuvens espessas cobriam o céu, lançando sombras longas sobre o jardim silencioso. O vento frio soprava contra as janelas altas, como se quisesse levar consigo os segredos enterrados dentro da casa. No interior, a atmosfera era ainda mais pesada. Na biblioteca, um ambiente vasto e imponente, com estantes de mogno cheias de livros de gerações passadas. A tensão pairava no ar. No centro do salão, uma mesa longa de carvalho brilhava sob a luz fraca das velas. Sentado à cabeceira estava Theodore Lytton, o advogado da família, um homem magro de cabelos grisalhos bem penteados e expressão eternamente calculista. Diante dele, um envelope lacrado repousava como um peso invisível sobre todos os presentes. "Theodore", limpando a garganta, formalmente, "estamos reunidos aqui para a leitura oficial do testamento de Sir Reginald Fanshawe, conforme registrado em nossos arquivos." Ao seu lado, Margaret se mantinha rígida, o rosto impassível, mas os olhos atentos. Já Henry parecia relaxado, recostado em sua cadeira de couro, um copo de conhaque em mãos. Henry, sorrindo, confiante. "Muito bem, Theo. Vamos acabar logo com isso." Miss Marple, sentada discretamente no fundo da sala, observava cada detalhe. Theodore abriu o envelope com precisão meticulosa e começou a ler. "Eu, Sir Reginald Fanshawe, de mente sã e corpo saudável,
Declaro este meu último desejo e testamento. Deixo a totalidade de minha propriedade, incluindo Fanshawe Hall e seus bens, para meu sobrinho e herdeiro, Henry Fanshawe. O silêncio na sala foi quase ensurdecedor. Margaret, que até então se mantivera serena, apertou as mãos contra os braços da cadeira. Margaret, murmurando, tensa. Isso não está certo. Henry, por outro lado, esboçou um sorriso vitorioso, inclinando-se para a frente como se já tivesse ensaiado esse momento inúmeras vezes. Henry, irônico, para Margaret. Bem, minha querida, acho que está decidido. Miss Marple, no entanto, não desviou os olhos de Theodore. Algo estava errado. O advogado mantinha a compostura, mas suas mãos tremiam levemente ao dobrar o documento. Foi então que Miss Marple notou um detalhe fundamental. Sobre a mesa, ao lado do testamento, havia um pequeno pedaço de papel rasgado, como se alguém tivesse tentado destruir algo, mas falhado. Mais tarde, enquanto os convidados se dispersavam, Miss Marple se aproximou discretamente de Margaret. Miss Marple, suave, mas firme. Você estava certa. Há algo de muito estranho nessa história. Margaret suspirou, os olhos carregando frustração e cansaço. Margaret, desabafando. Meu tio nunca confiou completamente em Henry. Ele dizia que a riqueza só o tornaria mais arrogante e irresponsável. Poucos dias antes de morrer, ele mencionou que iria rever seu testamento. Mas agora, Miss Marple assentiu, pensativa. Se Reginald havia planejado modificar sua herança, então havia um segundo testamento, e ele tinha desaparecido. Para entender a profundidade do mistério, era necessário olhar para o passado. Fanshawe Hall não era apenas uma residência aristocrática, era um símbolo da linhagem Fanshawe desde o século XVIII. Construída em 1763, a mansão sobreviveu a guerras, crises e divisões familiares, mas sempre manteve sua tradição. A herança passava para o membro mais responsável da família. Margaret sabia disso. Seu avô, Sir Thomas Fanshawe, havia ensinado que a propriedade deveria ser preservada e não dilapidada por vaidade ou ganância. Margaret, pensativa, olhando para a casa. Meu tio não teria deixado tudo para Henry, não sem uma boa razão. Mas, se o testamento original havia sido alterado, onde estava o verdadeiro documento? Naquela noite, Miss Marple caminhava pelos corredores silenciosos, sentindo o peso da história impregnada nas paredes. Ela não estava apenas atrás de um testamento. Ela estava atrás da verdade. E foi então que notou algo peculiar na porta do estudo de Sir Reginald. A fechadura estava quebrada. Ela empurrou a porta lentamente, ouvindo um rangido suave. O ar do cômodo cheirava a papel queimado e cera de vela. Sobre a escrivaninha havia marcas de cinzas. Miss Marple aproximou-se, analisando os restos de documentos carbonizados. Entre as cinzas havia algo parcialmente salvo do fogo. A assinatura de Sir Reginald e uma única frase: no caso de minha morte, deixo meus bens para... A frase terminava abruptamente, interrompida pelo fogo, mas a pista era clara. O testamento original havia sido destruído, e quem quer que tivesse feito isso estava escondendo algo muito maior. O estudo destruído era a prova de que alguém havia interferido na herança, mas a grande questão ainda permanecia. Sir Reginald morreu naturalmente ou foi assassinado. Miss Marple sabia que há maneiras sutis de matar um homem saudável sem levantar suspeitas. Ela revisou mentalmente os sintomas descritos na carta de Margaret. Reginald estava bem 3 dias antes de sua morte. Sua saúde era excelente para a idade. Nenhum histórico de doenças cardíacas. Miss Marple, pensativa, murmurando para si mesma, ataques cardíacos repentinos podem acontecer, mas há venenos que os simulam perfeitamente. Um nome lhe veio à mente: Digitalis. Digitalis purpurea, conhecida como dedaleira, é uma planta que pode causar arritmias fatais
era comumente usada em casos de assassinato no século XIX e ainda hoje pode ser fatal em doses precisas. Miss Marple não podia afirmar ainda que Sir Reginald foi envenenado, mas havia algo que podia fazer: procurar um médico que pudesse confirmar se havia sinais desse veneno em seu organismo. Afinal, se Sir Reginald não morreu naturalmente, então havia um assassino naquela casa. Naquela noite, um novo acontecimento choca Fanshawe Hall. Henry Fanshawe é encontrado morto no estudo, com um copo de uísque ao lado e um olhar de puro horror congelado em seu rosto. O cheiro no ar, um leve aroma de amêndoas. Miss Marple olha para a cena com olhos afiados, analisando cada detalhe. Miss Marple, calmamente. Bem, isso é muito interessante. E assim, o mistério tomava um rumo ainda mais perigoso. A escuridão envolvia Fanshawe Hall quando um grito agudo rompeu o silêncio da madrugada. O som percorreu os corredores antigos, ecoando pelos salões vazios. Dentro do estudo, Henry Fanshawe jazia caído sobre a escrivaninha, o rosto rígido, em uma expressão de choque absoluto. O copo de uísque ainda estava inclinado em sua mão, uma gota âmbar manchando os papéis espalhados à sua frente. O cheiro inconfundível de amêndoas amargas pairava no ar. Margaret foi a primeira a chegar, seguida por Miss Marple e Theodore Lytton. Margaret, aterrorizada. Henry! Meu Deus! Ele está morto! O advogado recuou empalidecendo. O horror estampado em seu rosto não era apenas pela cena, mas pelo significado daquela morte. Miss Marple se aproximou lentamente, observando cada detalhe antes que alguém pudesse alterá-los. Miss Marple, baixinho, para si mesma, uma morte inesperada e possivelmente planejada com precisão cirúrgica. Ela olhou para o copo caído e franziu a testa. Miss Marple, fria, calculista. O cheiro, cianeto, um veneno infalível quando bem administrado. A presença de cianeto tornava tudo ainda mais complexo. Ao longo da história, esse veneno foi usado em crimes notórios, dada sua ação rápida e letal. Como o cianeto age? Ele interrompe a capacidade do corpo de absorver oxigênio, fazendo a vítima sufocar internamente. Pequenas doses podem ser fatais em segundos, deixando pouquíssimos sinais visíveis. Seu cheiro característico de amêndoas amargas é notado apenas por algumas pessoas, tornando-o um assassino silencioso. Margaret, desesperada. Isso não faz sentido. Henry sempre foi cuidadoso. Ele nunca se envenenaria acidentalmente. Theodore, nervoso, engolindo em seco. Alguém deve ter colocado isso no copo dele. Mas quem faria isso? Miss Marple, pensativa, olhando para a escrivaninha. A pergunta certa não é quem, e sim, por quê? Miss Marple passou os olhos pela bagunça sobre a mesa. Pedaços de documentos rasgados, um tinteiro derrubado, e no meio da desordem, um fragmento com a assinatura de Sir Reginald Fanshawe. Ela pegou o papel com delicadeza, lendo em voz baixa. No caso de minha morte, desejo que minha herança seja passada. O restante estava ilegível. A detetive ajustou os óculos e olhou para Theodore, que desviou o olhar de imediato. Miss Marple, calma, mas incisiva. Parece que Henry encontrou algo, e alguém não gostou disso. A presença daquele documento mudava tudo. Henry foi morto porque descobriu a verdade. Acho tese. O inspetor Dermot Craddock chegou logo pela manhã. Com sua postura imponente e olhar cético, ele analisou o ambiente antes de cruzar os braços. Inspetor Craddock, sério. 2 mortes, ambas ligadas a uma herança contestada. Parece que temos um padrão aqui. Ele se voltou para Miss Marple, ciente de sua reputação. Inspetor Craddock, desconfiado, mas curioso. Diga-me, senhora, qual a sua teoria? Miss Marple sorriu de leve e respondeu sem hesitação. Miss Marple, segura. Sir Reginald pode não ter morrido naturalmente.
A mudança repentina no testamento indica que ele estava prestes a desfazer a herança de Henry, e agora Henry também está morto, exatamente quando parecia ter descoberto algo importante. Craddock, arqueando a sobrancelha, está dizendo que alguém está eliminando obstáculos, um a um? Miss Marple, confirmando com um leve aceno. Exatamente. E temo que ainda não tenha terminado. Atios testes, se Henry estava morto, quem seria o próximo na linha de sucessão? A única pessoa que poderia se beneficiar diretamente era Beatrice Lovell, a antiga enfermeira de Sir Reginald. Mas havia um problema. Ela desapareceu. Ninguém a via desde a noite anterior. Sua cama estava intocada e uma porta lateral da casa fora deixada aberta, como se alguém tivesse fugido às pressas. Craddock, analisando a situação. Ou ela fugiu por medo, ou porque tem algo a esconder. Miss Marple, sussurrando para si mesma. Ou talvez ambas as coisas. O mistério agora tinha 3 camadas. 1. Sir Reginald foi realmente assassinado? 2. Quem matou Henry e o que ele descobriu antes de morrer? 3. Beatrice Lovell fugiu ou foi levada à força. Miss Marple sabia que o verdadeiro assassino estava encurralado. Com 2 mortes nas costas, a última coisa que ele precisava era de mais suspeitas. E foi então que um dos criados entrou apressado, os olhos arregalados. Criado, ofegante. Senhorita, encontramos algo no lago. O grupo seguiu o homem até os fundos da propriedade, onde o corpo de Beatrice Lovell flutuava na água gelada. Miss Marple fechou os olhos por um instante. Miss Marple, sussurrando. O assassino está mais desesperado do que eu pensava. Lacriserbistaches. O jogo havia mudado completamente. Agora, 3 pessoas estavam mortas e o tempo para encontrar o verdadeiro culpado estava se esgotando. Miss Marple, fria, para Craddock. Chegamos ao limite. É hora de forçar o assassino a cometer seu maior erro. E naquele instante, ela já sabia exatamente como fazê-lo cair na própria armadilha. A névoa matinal rastejava pelo gramado de Fanshawe Hall, envolvendo a casa em uma camada espessa e opressora. Era como se a mansão tentasse sufocar os acontecimentos da noite anterior. O corpo de Beatrice Lovell fora retirado do lago pouco antes do amanhecer. Seu rosto pálido e seus dedos ainda crispados indicavam que ela lutou até o último instante. Miss Marple permaneceu em silêncio, observando os detalhes. Beatriz sabia demais. O inspetor Craddock passou a mão pelo rosto, claramente exausto. Craddock, frustrado. 3 mortes em tão pouco tempo. Alguém aqui dentro está disposto a matar quantas vezes forem necessárias para manter seu segredo. Margaret, que assistia a tudo com os olhos arregalados de incredulidade, levou a mão à boca. Margaret, com a voz embargada, não pode ser coincidência. Meu tio, Henry. E agora, Beatriz, quem será o próximo? Miss Marple apertou os lábios em um traço fino, absorvendo a cena diante de si. Miss Marple, pensativa, em tom baixo. A questão não é quem será o próximo, minha querida, mas sim quem será o último. A morte de Beatriz mudava completamente o tabuleiro. Até então, muitos acreditavam que Henry era o principal culpado, o homem arrogante e ganancioso que faria de tudo para garantir sua fortuna. Mas agora ele também estava morto, e isso significava que o verdadeiro assassino ainda estava entre eles. Na sala de jantar, os poucos remanescentes se reuniram, suas expressões refletindo um misto de medo, desconfiança e cansaço. Craddock, encarando os presentes. Alguém aqui acredita que Beatriz realmente se jogou no lago? O silêncio foi absoluto. Miss Marple tomou um gole de chá antes de responder, sua voz calma, mas afiada. Miss Marple. Beatriz não fugiu. Ela foi silenciada, e acredito que ela tinha informações sobre o testamento desaparecido. Theodore engoliu em seco,
desviando o olhar para a mesa. Miss Marple fixando os olhos nele. Curioso, não? Henry morreu segurando papéis rasgados. Beatriz desapareceu e agora foi encontrada sem vida. Isso sugere que ambos estavam próximos demais da verdade. Craddock, estreitando os olhos, e a única verdade que importa aqui é a do testamento perdido. Theodore esticou a gravata, incomodado com a intensidade dos olhares sobre ele. Theodore, nervoso, hesitante. Eu apenas segui os procedimentos legais. Não sei nada sobre outro testamento. Miss Marple, arqueando as sobrancelhas, não sabe. Ou prefere não saber. Para resolver o mistério, era necessário entender como funcionava a sucessão da fortuna de Sir Reginald. Na Inglaterra, disputas sobre heranças eram comuns, e muitos casos históricos mostravam a importância de um testamento devidamente registrado. Se um testamento fosse alterado sem ser oficializado, o anterior ainda seria válido. No entanto, se um novo documento fosse encontrado, ele poderia anular completamente o primeiro. Destruir um testamento, por outro lado, não garantia que o documento desaparecesse dos registros, a menos que não houvesse cópias. Miss Marple respirou fundo. Miss Marple, refletindo em voz alta, se Sir Reginald realmente mudou sua vontade nos dias que antecederam sua morte, onde está esse documento? Margaret se inclinou para a frente, seus olhos cheios de incerteza. Margaret? E se ele nunca tivesse tido tempo de registrá-lo? Craddock. Isso significa que o documento original ainda poderia estar escondido em algum lugar desta casa. Miss Marple fechou os olhos por um instante, repassando tudo o que havia visto desde sua chegada. Miss Marple, baixinho. Às vezes as respostas estão onde menos esperamos. A biblioteca. Miss Marple sabia que Sir Reginald era meticuloso e cuidadoso com seus pertences. Se ele quisesse esconder algo de valor, não o faria de forma óbvia. Enquanto todos ainda discutiam na sala de jantar, ela se dirigiu sozinha para a biblioteca, seu olhar varrendo as estantes repletas de volumes antigos. Foi então que percebeu algo estranho em um dos livros. Miss Marple, murmurando para si mesma, "Ah, que inteligente!" Entre as páginas grossas de um livro de contabilidade antiga, havia um envelope selado. Suas mãos experientes o retiraram cuidadosamente, e ao abri-lo, o coração bateu mais forte. Era o testamento desaparecido de Sir Reginald. Miss Marple voltou à sala de jantar segurando o envelope com firmeza. Miss Marple, calma, mas firme. Acredito que encontrei a peça que faltava. Os olhos de Theodore se arregalaram. Margaret, surpresa. O testamento do meu tio? Miss Marple assentiu e entregou o documento ao inspetor. Craddock desdobrou o papel e começou a ler em voz alta. Craddock. No caso de minha morte, desejo que minha propriedade seja passada para Beatrice Lovell. O silêncio caiu como uma bomba no ambiente. Margaret cobriu a boca em choque. Margaret, sussurrando. Ela era a verdadeira herdeira. O corpo de Theodore tensionou. Craddock, fixando os olhos nele. Isso explicaria por que alguém quis tanto destruir esse testamento. Isso explicaria por que Henry foi morto. E, acima de tudo, isso explicaria por que Beatriz foi eliminada. Todos os olhares agora estavam sobre Theodore. Ele ficou imóvel por um instante. Mas então, Theodore, rindo nervosamente. Isso é ridículo? Uma enfermeira herdando tudo? Impossível. Miss Marple, estreitando os olhos. E, no entanto, é exatamente o que o documento diz. A verdade estava clara. Sir Reginald alterou seu testamento para deixar tudo para Beatriz. Alguém tentou encobrir isso, destruindo provas e eliminando quem poderia saber demais. Henry morreu porque encontrou parte do testamento antes de ser destruído. Beatriz foi morta porque era a verdadeira herdeira e poderia reivindicar o que era seu por direito. O único que teria algo a perder com isso
Era Theodore Litton, o advogado que administrava os bens da família. Craddock, sério, dando um passo à frente. Tem algo que deseja nos contar, senhor. Lytton? Theodore, ainda tentando manter a compostura. Vocês não têm prova. Miss Marple sorriu levemente. Miss Marple, calma, mas implacável. Você já nos deu todas as provas necessárias, meu caro. E naquele instante, Theodore soube. Seu jogo havia acabado. Agora que a verdade estava exposta, restava apenas uma pergunta. Como Theodore Litton seria finalmente desmascarado? Miss Marple já sabia a resposta. E na próxima noite, o assassino cometeria seu maior erro. O mistério está quase resolvido. Mas você já tem um palpite sobre o desfecho? Comente sua teoria antes da revelação final. Se gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais investigações. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Agora, vamos às últimas descobertas deste caso. A noite caiu sobre Fanshawe Hall e com ela veio a última peça do jogo. Miss Marple observava calmamente da poltrona no salão principal, as mãos pousadas suavemente sobre a xícara de chá, como se esperasse pacientemente o inevitável. Ela sabia que, quando um assassino está encurralado, ele sempre comete um erro. E Theodore Litton estava prestes a cair na própria teia. O advogado, que havia passado o dia tentando disfarçar seu nervosismo, agora suava visivelmente. Seu olhar percorria a sala, buscando uma saída. Theodore, tentando se controlar. Ainda não há provas concretas contra mim? Miss Marple, sorrindo suavemente. Ah, meu caro, mas há algo mais poderoso que provas. Há padrões. Craddock cruzou os braços assentindo. Craddock, encarando Theodore. E seu padrão é bem claro, Sr. Litton. Você sabia que Henry descobriu a verdade. Você sabia que Beatriz era a verdadeira herdeira. Então eliminou ambos para encobrir o crime. Theodore tentou rir, mas o som saiu fraco. Theodore, desesperado. Isso é absurdo. Eu apenas segui a lei. Miss Marple suspirou. Miss Marple, serena, mas letal. E é por isso que queimou o testamento, não é? Porque a lei já não estava mais a seu favor. O silêncio caiu sobre a sala. Foi nesse instante que Theodore cometeu o erro que selaria seu destino. Ele deu um passo para trás, o olhar fixo na lareira. Theodore, sussurrando, sem perceber. Vocês não têm o testamento. Eu me certifiquei disso. Margaret arregalou os olhos. Craddock sorriu sombriamente. Craddock, calmamente. Então você admite que o destruiu? O advogado empalideceu instantaneamente. Miss Marple inclinou-se levemente para a frente. Miss Marple, gentil, mas afiada como uma lâmina. E aí está a confissão que precisávamos. Na manhã seguinte, Theodore Litton foi preso sob acusação de fraude e assassinato premeditado. A revelação do verdadeiro testamento mudou o rumo da história. Beatrice Lovell teria sido a herdeira legítima, mas seu destino fora tragicamente interrompido. Margaret, sendo a última familiar viva, decidiu doar grande parte da fortuna para causas sociais. Fanshawe Hall, agora um lugar marcado por sangue e traição, foi vendido. Craddock acompanhou Miss Marple até a estação. Craddock, admirado. Confesso que ainda não entendo como a senhora consegue prever tudo tão bem. Miss Marple, sorrindo, ajustando os óculos. Oh, meu caro, o crime segue sempre a mesma lógica. Onde há ganância, há tragédia. O trem partiu, levando a detetive de volta para casa. Mas ela sabia que, em algum outro lugar, um novo mistério já estava esperando. Fanshawe Hall agora era apenas uma lembrança. Mas a história que aconteceu dentro de suas paredes continuaria ecoando. Miss Marple, voz em off, reflexiva. As pessoas esquecem, mas as casas nunca esquecem. E os segredos, esses sempre encontram uma forma de vir à tona. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por resposta? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal
e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.